fica disponível na plataforma do ICE, específica da Jornada Porto Alegre, né? Então, só para nós e para os que, porventura, hoje não conseguem estar aqui ou não em todo o tempo. Então, primeira coisa é agradecer as nossas convidadas de hoje, nossas ilustres convidadas, Sheila Pires e Carolina. Eu nunca sei se é Ermeling, onde é que é o acento, Carolina? É no primeiro, é Hermeling. É Mas eu já estou Ermeling. acostumada com o Ermeling também. Então, Tá, não, mas vamos falar certo, né? Então, Carolina Hermeling, que Vou, vou deixar, inclusive, que elas comecem na sua fala a se apresentarem, né? Porque aí já engata a nossa conversa, a nossa apresentação de uma forma mais leve. Então, o objetivo hoje é falar sobre ecossistemas de impacto, e a ideia, então, a Sheila vai nos apresentar um panorama mais geral, nacional, e a Carolina um panorama local, regional. E a ideia, então, que elas apresentem, falem, façam a sua apresentação. Eu não sei se vocês têm ou não apresentação mesmo, meninas, mas já estão liberadas aqui. Era opcional. Já estão liberadas se tiverem e quiserem fazer um compartilhamento de tela. E, e depois, então, das duas falas, aí a gente vai interagir com as questões dos nossos, enfim, e dos colegas especialmente, certo? Muito obrigada de novo. Como eu sempre digo aqui, né, o tempo e a atenção são os recursos-chave atualmente, né, nesse mundo em que a gente vive. Então, essa disponibilidade de vocês, ainda mais na véspera, e no caso da Sheila, na véspera das suas férias, no último dia pré-férias, agradecemos muito as duas. Eu acho que começamos pela Sheila com um panorama, né? O panorama nacional, pode ser, Sheila? Pode sim, Gabriela, pode sim. Maravilha. Bom, gente, boa tarde para todos vocês, né? Quando a Gabriela me fez, a Ferreira me fez esse convite lá atrás, achei super bacana, né? E infelizmente não pude estar com vocês na sexta-feira passada. Esse tema é um tema que eu gosto bastante, eu vesti esse chapéu e tenho, assim, atuado nisso, né? Já tem uns 10 anos, foi 2015 que eu comecei a atuar nessa agenda, então é um tema que para mim é sempre muito caro. Mas deixa eu fazer uma rápida apresentação aqui de quem que eu sou, né? Sou Sheila Pires, eu estou hoje como diretora do Departamento de Apoio aos Ecossistemas de Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O departamento ele faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério. O Ministério tem 4 secretarias finalísticas, uma delas é a de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. E aqui no departamento, a gente tem como frentes de trabalho, né, vamos dizer assim, 2 grandes frentes. Uma são os próprios ambientes de inovação, startups. Então, todos os programas federais do NCTI, que apoia o desenvolvimento de empresas inovadoras, está aqui conosco, né? Operados pelas agências vinculadas ao Ministério. O Ministério tem 2 agências de fomento, que são bem conhecidas e vocês devem ser bem familiarizados com elas. Uma é o CNPq e a outra é a FINEP. Então, são essas agências que operam os programas que nós temos aqui de apoio ao empreendedorismo inovador. Alguns exemplos desses programas: o Centelha, que vocês devem conhecer, o Mulheres Inovadoras, até trouxe uma informação aqui para falar sobre mulheres inovadoras, Conecta Startup Brasil, enfim, e vários outros programas. Assim como também aquelas iniciativas para apoiar os ambientes de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, hubs, aceleradoras, centros de inovação, geralmente são apoios por meio de chamadas públicas, né? Até recentemente tivemos um edital para apoiar parques tecnológicos, foram 100 milhões, complementando uma chamada anterior. No total, aí, nesses últimos anos, considerando as 2 chamadas, são 760 milhões de reais aportados aí em parques tecnológicos.
Só para vocês terem uma ideia, então, assim, das coisas que a gente faz. Ainda nessa frente, né, de ambientes de inovação e startups, a gente tem toda, vamos dizer assim, a liderança, a discussão, implementação daquilo que é previsto no marco legal de startups e empreendedorismo inovador. Estamos, nesse momento, inclusive, trabalhando na regulamentação desse marco legal. E transversalmente a todos esses temas, porque aqui o Ministério a gente não trabalha, pelo menos o nosso departamento, ele é muito horizontal, né? A gente não trabalha por tema, a gente trabalha por tipo de ambiente, de iniciativa. O tema do impacto socioambiental, ele permeia todas as nossas iniciativas, né? Os editais que têm saído nos últimos tempos, como o RAI, Mulheres Inovadoras e outros, eles sempre estão trazendo esse recorte agora de apoio a negócios de impacto socioambiental. Então, isso numa frente. Na outra frente, a gente trabalha com os instrumentos de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. Um desses instrumentos a gente acha que é conhecido, mas eu já tive em alguns lugares, eu falei, as pessoas não sabiam o que era, que é a Lei do Bem, né? A Lei do Bem é um instrumento na modalidade de renúncia fiscal. As empresas abatem ali do imposto de renda e da CSSL, né, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e a Lei do Bem movimentou, em termos de recursos que as empresas aportaram em PDI em 2023, que a gente ainda não tem os dados de 24, que é esse ano que elas apresentam e a gente apura, cerca de 42 bilhões de reais. Né? É um valor que ele é 3 vezes mais do que é o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, a Lei do Bem, inclusive, ela é apontada na Fintech, que é aquela pesquisa que o IBGE faz para medir, né, a inovação nas empresas, como principal instrumento, né, de apoio. Então, tem a Lei do Bem, mas também a outra frente que a gente olha são aqueles instrumentos que permitem essa interação entre ICT e empresas, né? E aí tem muito a ver aqui com o campo de atuação de vocês, né, que estão na academia, que é a parte de transferência de tecnologia, propriedade intelectual, tudo aquilo que é previsto, né, no arcabouço legal, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a implementação disso, aqueles instrumentos que são ali previstos, muito disso está conosco aqui para ajudar nessa implementação. E entre os instrumentos de incentivo, além da Lei do Bem, existem outros, como, por exemplo, o Mover, que ele é específico para o setor automobilístico. Né? O Mover é a atualização do que antes era o Rota 2030. Mas o Mover ele é compartilhado, MDIC e MCTI. O MDIC é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, essas, vamos dizer assim, eu falei de modo bem geral, bem amplo, são as frentes aqui do nosso departamento. Né? E tudo isso está sob a chancela de ecossistemas de inovação, apoio aos ecossistemas de inovação. E todas essas agendas, elas no final do dia, elas têm que conversar, porque a nossa ideia é sempre integrar as coisas, né? Mesmo quando a gente está falando de Lei do Bem, que é para aquelas empresas que operam sob a modalidade de lucro real no Brasil, a gente tem procurado induzir que essa pesquisa, desenvolvimento e inovação que as empresas fazem, elas procurem fazer com ICTs, portanto, abre uma possibilidade enorme, né, de trabalhar com a universidade, mas também que que essa atividade das empresas fique atenta àquilo que são consideradas as estratégias nacionais, né? Então, setores de atuação. Então, uma das frentes hoje é a Nova Indústria Brasil, que define 6 missões prioritárias para os investimentos públicos federais, né? Que vai desde saúde, segurança alimentar, transformação digital, são temas bastante amplos, e em todos esses temas, o recorte da sustentabilidade, né, da inclusão social, ele também está permeando. Então, dando essa ideia geral para vocês, né, para comentar como que está aqui no Ministério a questão do tema. Mas eu comecei a falar do Ministério porque eu comecei a falar de mim e explicando que eu estou aqui como diretora do Departamento de Apoio aos Ecossistemas de Inovação. Mas eu estou aqui no Ministério há pouco tempo, vai fazer 2 anos agora, em agosto, mas eu já tenho uma trajetória nessa área de empreendedorismo inovador de 29 anos, aí já entrego a minha idade, né? Mas nem precisava, porque os cabelinhos estão aqui me entregando.
Nesse tempo todo, eu fui gerente de incubadora, eu fui executiva da Amprotec, que é a Associação Nacional que reúne os ambientes de inovação, né, parques, incubadoras, etc. Tive uma experiência como subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Goiás, né? Eu fiquei lá no estado um pouco mais de 2 anos à frente da secretária. Agora é secretaria, na época era subsecretaria, mas ela agora ganhou o status de secretaria. Então, tem esses 29 anos aí é recheado aí por essa experiência na universidade, né? Foram 8 anos na UNB. Tem a experiência, né, do setor privado, embora sem fins lucrativos, que é a Amprotec, né? E tem a experiência do lado governamental. E antes disso, eu tive a experiência do ponto .com. Então, eu costumo falar assim que eu passei pelas 4 hélices, né? O ponto .com, o ponto .gov, o ponto .org e agora ponto .com, ponto .edu, né? Vamos dizer assim, o ponto .org e o ponto .gov. Então, essa é a minha trajetória. E foi nessa trajetória que eu tive a felicidade de conhecer as Gabrielas, né? Uma na Unicinos, outra na PUC-RS, e durante, enfim, na nossa trajetória aí, a gente se cruzou várias vezes. Com a Gabriela, tive também o privilégio de trabalhar mais diretamente, porque ela fez parte da diretoria da Amprotec na época em que eu estava como executiva. Falando tudo isso, foi ainda quando eu estava na Amprotec que eu comecei primeiro assim, mais do que começar, eu descobri essa agenda de impacto socioambiental, né? Era um negócio que existia e que eu não tinha ideia do tamanho que ele era e de como que isso estava no Brasil e no mundo. Então, foi em 2015 que eu me encontrei com essa agenda e foi um momento muito propício, porque eu costumo dizer o seguinte, foi a partir dessa descoberta dessa agenda que a gente conseguiu trazer para o ambiente Amprotec, né, portanto, para o ambiente dos parques, das incubadoras, das aceleradoras, essa agenda de impacto socioambiental, porque até então isso não tinha, né? Então, eu me sinto assim, um pouco responsável por ter trazido esse tema, né, e a gente ter se envolvido tanto com ele. E participei também nesse processo da criação da N-Impacto, que é a Estratégia Nacional, na época, Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto, e hoje, com a reformulação, desde outubro de 23, Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Eu contando essa trajetória para vocês, para dizer o seguinte, quando a Gabriela me pediu para falar um pouco sobre o panorama de impacto no Brasil, eu trouxe aqui uns dados, alguns números para falar para vocês, até preparei uma apresentação, mas eu acho, Gabriela, que melhor a gente bater um papo e depois eu compartilho a apresentação e você passa para todo mundo, tá? Aí a gente faz bate-papo mesmo, então vocês podem levantar a mão, podem perguntar e a gente vai falando. Mas quando ela Pode me ser. trouxe essa encomenda, eu pensei o seguinte: vou trazer alguns números, mas eles não são números tão abrangentes, porque isso é algo que a gente carece hoje no Brasil, né? A gente carece hoje de ter um mapeamento mais amplo para que a gente possa identificar tanto o número correto de negócios de impacto que a gente tem, como o número de organizações que dão suporte a esse tipo de empreendimento, né? Então, eu vou trazer assim números mais gerais. Tem 2 estudos nos quais a gente se ampara. Um é liderado pela Pipe Social. Até na apresentação tem o QR Code para que vocês possam acessar a página, quem ainda não tiver, né, e acessar o estudo. E o outro, inclusive, bem fresquinho, que acabou de ser lançado agora, já na segunda edição, é realizado pelo Sebrae. O Sebrae tem uma divisão chamada Sebrae Startups, e ele tem feito, né, já desde 23, dois mapeamentos. Ele olha o ambiente geral de startups no Brasil e ele olha especificamente o recorte de startups de impacto socioambiental. Obviamente que, no caso do Sebrae, ele está olhando muito para aquele tipo de negócio que ele tem apoiado diretamente, que são aquelas que acabam fazendo parte do banco de dados do Sebrae. Então, eu trouxe esses números, mas eu queria também explicar para vocês sobre a N-Impacto, né, caso alguém ainda não conheça, e falar mais especificamente sobre um dos eixos da N-Impacto, que é exatamente o do aumento do número de negócios de impacto socioambiental, porque aí eu quero falar disso e deixar uma missão para vocês, porque vocês que estão na academia têm um papel importantíssimo para a gente que está à frente, né, dessa liderança da N-Impacto,
de que a gente possa envolver cada vez mais a academia, no sentido de que a gente tenha negócios inovadores, né, de impacto socioambiental. Então, negócios que sejam gerados a partir de um conhecimento científico, a partir de uma tecnologia desenvolvida, né, nas várias etapas, vamos dizer assim, da vida acadêmica, e que aquilo possa ter esse viés bastante importante de negócio de impacto. Então, a gente tem feito no GT2 um esforço muito grande para trabalhar com as universidades, mas existe um eixo dentro da Impacto que olha muito para a academia, que é o GT3, né? Que lá no passado eu liderei e agora eu estou em outro. Então, eu fiz a apresentação dessa forma, não necessariamente nessa ordem, né? Porque na apresentação, na verdade, eu falo primeiro da Impacto, depois eu trago o panorama. E aí, assim, eu trouxe, na verdade, 2 slides com grandes números, né, os highlights dos 2 estudos, deixando uma indicação dos estudos para vocês olharem. Mas falando, então, desse panorama. Como eu comentei, a gente hoje usa como referência para dizer o número de negócio de impacto que a gente tem no Brasil, esse estudo da PAIP Social. Mas o estudo, que é muito bem feito, e eu realmente recomendo a leitura para quem ainda não tiver tido acesso ao documento, ele traz algumas limitações. Quer dizer, é um estudo muito abrangente, é um estudo muito bem feito, eles usam uma metodologia muito, muito interessante, muito acurada, mas tem um problema grave, que vocês que talvez estejam acostumados com pesquisa sabem, que para eu poder, a partir de uma pesquisa, fazer um levantamento, eu preciso ter respondentes, né? E a gente não tem conseguido chegar nesses respondentes, ou seja, a gente tem, na verdade, notado que ano a ano é um esforço maior para ter as respostas, e essas respostas, inclusive, têm diminuído ano a ano. Então, acaba que a base de dados ela fica um pouco prejudicada. Quando a gente olha para os programas que apoiam o negócio de impacto socioambiental no Brasil, a gente, só numa primeira olhada, consegue entender que esse número é muito maior do que o estudo mostra, né? Então, o estudo de 2023, que foi a última edição, ela parte de uma base, né, de 1.000 e poucos negócios, não chega a 1.020, né? Mas é claro que depois ela faz uma extrapolação desses dados. Mas para vocês terem uma referência, então em 2023 a gente chega num número aí estimado de 1.036 negócios de impacto socioambiental, que é um número menor do que foi apurado em 2021, que era de 1.272. Então, vocês notam que, apesar do esforço, inclusive, ter sido maior, a gente teve um número de respondentes menor, então a pesquisa ela fica assim, um pouco comprometida, no sentido da gente identificar a quantidade, mas no sentido da gente identificar o perfil desses negócios, onde eles estão localizados, os setores, né, de maior atuação desses negócios, como que é a questão da equidade de gênero, a equidade étnico-racial, o modelo de negócio, isso tudo o estudo traz e traz com uma riqueza muito grande. Eu acho que é um documento bastante importante para vocês, né? Mas na Impacto a gente tem um plano decenal que define as metas da Impacto para até 2032, né? E aí, nesse plano decenal, a gente usa como referência esses números, né, trazidos pela PAIP Social. Possivelmente, a gente deve fazer uma atualização agora e trazer os números que o Sebrae aponta, né? No estudo do Sebrae, para vocês terem ideia, eles partem de uma base de 400 e poucos negócios, eu não me lembro exatamente o número, 408, 400 e poucos negócios que foram usados como base, e aí trazem assim, alguns números bem interessantes, que 36%, ou seja, mais de um terço desses negócios estão localizados hoje no Norte e Nordeste, o que para a gente é um número bastante expressivo, porque quando esse estudo começou lá atrás, o próprio estudo da PAIP Social, esse número ainda era um pouco... Só para você ter ideia, só na região Sudeste concentrava 58% dos estudos. Isso são dados de 2023. Então, no estudo da PAIP mostra que
desse universo de negócios identificados, 58% está na região sudeste, né? E aí nas demais regiões se divide o restante. Já esse estudo do Sebrae, a partir de uma base que ela é menor do que a PAIP social, já mostra que a gente tem mais de um terço, né? Portanto, 36% dos negócios nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Né? Então, esses são alguns dados que eu trago. Eu não quero ficar muito falando aqui de números, né, com vocês, porque eu vou deixar os estudos aqui como referência, mas eu queria muito contar com a colaboração de vocês, né, para disseminar nas várias redes uma plataforma que foi constituída agora e que a gente acredita que ela talvez possa, sim, vir a substituir esses levantamentos que a gente tem feito, que eles, de alguma forma, eles têm alguns vieses, né? Que é o CAD Impacto, que é o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto. O CAD Impacto foi lançado no mês passado, e é uma plataforma GovBR, né? Para que a gente possa fazer o cadastramento de todos os negócios de impacto. E ali, claro, ele é autodeclaratório, né? E a gente vai, a partir das informações coletadas, classificar esses negócios de impacto, o que a gente está chamando de cadastro bronze, prata e ouro, né? Bronze vão ser aqueles que se autodeclararam de impacto, e aí a gente tem algumas evidências de que eles sejam, mas à medida que eu vou para prata ou ouro, significa que a gente fez uma melhor avaliação desse cadastro e a gente tem condição de dizer, inclusive, olha, 100% que esse negócio aqui é de impacto socioambiental, está assim e assado. Então, o CAD Impacto é a nossa grande aposta de agora para frente, né? Porque a gente tem feito toda uma mobilização no âmbito do impacto com todas aquelas organizações que têm programas para apoiar empreendedorismo inovador de impacto socioambiental, para que passem a usar o CAD Impacto como a plataforma de referência até para ter acesso aos programas. Para vocês terem ideia, nós estamos, nesse momento, fazendo o desenho do programa Centelha 3, né? O Centelha é um programa que ele opera de forma descentralizada com cada um dos estados, e no Centelha 3 todos os estados estarão participando, e a gente está trazendo para o Centelha, além desse recorte de impacto socioambiental bastante evidente, a gente quer usar e fazer com que todos os estados, todas as fundações de amparo à pesquisa, usem o CAD Impacto como referência para receber os projetos a serem apoiados. Então, com isso, a gente entende que vai alargar muito, mas isso só um programa que é o Centelha, mas a gente quer fazer isso para todos os programas, Mulheres Inovadoras, Tecnova, InovaCred, Conecta Startup Brasil, Catalisa ICT, que é a Sebrae que faz, Empreendedoras Tech, que é o MDIC, enfim, todos os programas. Então, com isso, a gente entende que esse cadastro vai nos trazer números mais apurados, vamos dizer assim, né, do que a gente tem nessa base de dados. Eu falo muito, as Gabrielas me conhecem, então vocês me digam até quando eu posso ir, onde eu interrompo para abrir para discussão, tá bom? Pode falar, Gabi. Não, eu ia dizer, acho que mais 5 minutos a gente dá, de repente, para a Carolina e depois a gente abre. Tá Pode bom, ser? pode. Bom, então assim, quando a gente está falando de panorama, a gente tem isso, mas existem duas plataformas que a gente tem usado. Na verdade, eu posso dizer uma plataforma, que ela é uma parceria da Amprotec, do Sebrae, do MCTI, e isso é feito em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que chama InovaLink. No InovaLink, a gente tem a pretensão, né, de cadastrar ali todas as incubadoras de empresas, aceleradoras. Os parques tecnológicos têm uma plataforma separada, mas a gente está migrando isso para o InovaLink, então por isso que eu vou concentrar mais em falar do InovaLink. E o InovaLink também é para receber o cadastro de todas as empresas que são apoiadas por esses ambientes. E aí, o CAD Impacto também é para ali, de alguma forma, para conversar com o InovaLink.
Então, com isso, a gente tem essa pretensão, né, de juntar essas plataformas e que a gente possa ter um panorama mais amplo, não só do ecossistema nacional de inovação, né, dos ambientes de inovação de modo geral e das empresas apoiadas por esse, mas olhando também para esse recorte de impacto socioambiental, que a gente consegue identificar nas incubadoras, aceleradoras, hubs e parques tecnológicos, quais são as empresas que atuam, que têm essa característica, né? Quais são os ambientes, as organizações que de fato apoiam de forma bastante efetiva esses empreendimentos, para que a gente possa também esse panorama de incubadoras aceleradoras de impacto no Brasil, né? Então, o InovaLink está sendo essa plataforma. Se vocês jogarem no Google aí, InovaLink, vocês já vão achar, é bem fácil. Os números ali não são definitivos, porque ainda as organizações estão preenchendo, né? A gente deve ter esse mapeamento a partir do segundo semestre. Então, em relação ao panorama, o que eu poderia dizer para vocês é isso: a gente tem hoje mais ou menos um universo aí mapeado, né, de umas 1.500 empresas de impacto socioambiental, considerando os dois estudos, mas no levantamento que nós fizemos na N-Impacto ano passado, a partir dos programas que são realizados pelas organizações que compõem a N-Impacto, nós chegamos a mais de 2.000 negócios de impacto que foram apoiados. Portanto, fica evidente que a gente tem um lapso aí que precisa trabalhar melhor esses números. Tá? Então, isso com relação ao panorama, né? E aí, falando rapidamente da N-Impacto. A N-Impacto, a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, ela é focada em 5 grandes eixos, né? Um deles é trabalhar para o aumento da oferta de capital disponível para investimento em negócio de impacto no Brasil. E aí, investimento como palavra, como sinônimo de capital, porque, na verdade, isso pode ser crédito, pode ser subvenção, pode ser financiamento, as várias modalidades. O outro eixo, que é o aumento do número de negócios de impacto socioambiental. Esse eixo é o que eu, junto com o Felipe, do Sebrae, lideramos, né? E aí a gente tem uma meta de até 2030 chegar a 7.800 negócios de impacto no Brasil, porque a gente está usando como referência os estudos atuais. Mas se a gente identificar que esse número já é bem maior, certamente essa meta vai ter que ser revisada, né? O terceiro eixo é o fortalecimento das organizações intermediárias, ou alguns costumam dizer organizações dinamizadoras, que são o quê? As organizações que, de fato, dão suporte ao nascimento, à consolidação, desenvolvimento e consolidação dos negócios de impacto socioambiental. E a academia entra aí de forma bastante importante. Por quê? Não só pelo fato de que a gente hoje, a realidade brasileira, mostra que mais de 60% das incubadoras e aceleradoras no Brasil estão ligadas a universidades. Então, isso aí já seria o principal ponto. Mas, principalmente, a academia, né, entendendo a academia como universidade, nesse eixo, ela é muito importante por aquilo que eu falei para vocês lá no início, que a gente quer trazer cada vez mais negócios que tenham baseados em conhecimento, né, para gerar inovações que olham para impacto socioambiental. O quarto eixo da N-Impacto, ela olha muito para as questões regulatórias e institucionais, ou seja, como é que a gente cria uma ambiência favorável ao desenvolvimento de negócios de impacto socioambiental no Brasil. Então, é muito de uma articulação, inclusive, normativa, legal, né? E o quinto eixo, que ele não estava na proposta original, mas ele entrou de forma muito importante, né, nessa reformulação do N-Impacto, que na verdade ele era previsto, mas ele não era tão trabalhado, que é a questão de trabalhar a N-Impacto em nível subnacional, ou seja, ter uma N-Impacto em cada estado em cada unidade da federação, né? Hoje a gente já tem 10 estados que têm a sua política estadual de impacto socioambiental e temos 4 estados que já implementaram o seu comitê de impacto, ou seja, tem 4 estados que têm uma N-Impacto ali, né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. E aí, com isso, eu abro aqui, passo para a Carolina, para depois a gente fazer aí os nossos momentos de perguntas. Obrigada. Obrigada, Sheila, obrigada. Depois também nós somos uma continuidade depois, né, que vocês saírem, eu vou falar também um pouquinho mais sobre o impacto, mas já estou colocando aqui os links, né, para o pessoal, todos esses que tu falaste, já colocamos aqui.
E é isso, né? Aqui tem uma colega que diz que se percebe a paixão da Sheila na sua fala. Sim, sim, muito bom. Bom, depois falamos, voltamos a falar. Carol, palavra contigo. Tá bem, obrigada, Sheila. Obrigada pelo espaço também, Gabi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carol, pode me chamar de Carol, não precisa ser Ai, Carolina. pois é, agora eu já chamei de Pode, Carol. Quando eu tava com o pode. script era Carolina, mas agora Não, pode ser Carol, já estou acostumada. Normalmente eu falo que Carolina só quando a minha mãe tá brava mesmo, então. Mas eu sou do Instituto Helda Gerdau, então. A gente é uma instituição filantrópica do terceiro setor, da família Gerdau e Johan Peter, então a gente não tem vínculo ali com a empresa. E a gente eu comecei a minha jornada com a parte de negócios de impacto em 2018, quando eu comecei a trabalhar com a família. Eu comecei a pesquisar esse campo, porque eles tinham interesse em atuar, e o Instituto foi constituído em 2020, né? E a gente criou um fundo patrimonial, um endowment para sustentar esse instituto, onde a gente também queria fazer investimento de impacto, né? Investir em empresas de impacto. E a desculpa, entre aspas, que o pessoal da área de investimento nos deu é que não existiam boas oportunidades de investimento em empresas de impacto que nos dessem um rendimento necessário no fundo para a gente ter a parte de filantropia ativa a partir desses rendimentos. E aí a gente pensou, então a gente precisa usar justamente o recurso filantrópico do Instituto para apoiar esse ecossistema e esses negócios a se desenvolverem, né? Então, e aí foi que a gente começou a construir a nossa tese. Tá ruim meu som? Não? Tá. A gente começou a construir a nossa tese em como a gente poderia apoiar, através de doação mesmo, esses negócios e o campo, e aí que a gente começou a se aproximar, enfim. A gente é um dos apoiadores da coalizão, então adotamos aqui Porto Alegre, a gente fica em Porto Alegre, então boa parte dos nossos programas são voltados para cá, né? E aí, olhando para a cidade, talvez o que a gente consegue identificar através dos projetos e das iniciativas que a gente tenta realizar aqui, é que a gente, desde que o Instituto existe, assim, eu uso muito a coalizão, assim, como baliza, porque para mim a coalizão é quase um marco zero, assim, na cidade. Eu acho que existia antes, mas era pouco ou até mesmo muito individualizado dentro da academia. Enfim, na verdade, eu acho que praticamente antes da coalizão só existia a academia, quase, que olhava para impacto, na minha opinião, assim, aqui. E aí, ali na coalizão mesmo, a gente consegue enxergar esse desenvolvimento nas áreas, setor público, academia, setor privado, fornecimento de capital, né? Ah, e eu acho isso muito a minha leitura, né? A minha opinião, fiquem à vontade para discordar, né? Eu acho que diferente do nível nacional, quando a Sheila traz números, enfim, e principalmente essas duas bases que somam esse cenário nacional, até o levantamento da Pipe a gente apoia quando eles fazem, que era bianual, agora eles até estão pensando em passar para anual, e no último que eles fizeram, a gente, através da coalizão, apoiou eles fazerem o recorte de Porto Alegre, então também posso mandar para a Gabi compartilhar com vocês depois. A gente tem um one-page dos números filtrados para Porto Alegre. Então, quando a gente fala de Porto Alegre, por exemplo, a gente tem mapeado pela FAIP 30 negócios de impacto só na cidade, assim. E esse é o, o único levantamento que a gente tem a nível regional, né? Porque não tem a nível de estado, não tem a nível Porto Alegre, a gente fala ali muito no conselho local da coalizão, como a gente queria ter um levantamento regional para conseguir ter isso de uma forma, enfim, mais do nosso campo, né? E, e uma fragilidade, assim, quando a Sheila fala da parte também que eu vejo muito, é a questão da autodeclaração, né? Que tem essa questão, assim, do número de respostas ser limitado, mas no momento também que os que respondem, eles fazem uma autoavaliação, a gente sabe que nem todos que indicam ali que estão numa esfera de tração estão em tração. Às vezes o empreendedor se coloca num lugar diferente do que o que ele está, né? Então, assim,
Eu também acho, sou super fã da iniciativa e da pesquisa, mas acho que tem ali um nível de gap entre o que é o que eles conseguem mapear e o que é de fato a realidade, se a gente fosse de fato em cada um daqueles negócios entender a maturidade deles, ou enfim, quais ODSs eles atendem de fato e tudo mais, né? Então eu acho que hoje, quando a gente fala do campo regional, a gente consegue mensurar ele de uma forma muito mais qualitativa do que quantitativa, assim, acho que a gente tem poucos dados numéricos sobre o que é cidade, estado ou região, assim, né? E é isso que eu acho que eu vou trazer um pouco para vocês da minha observação. Acho que no setor público, sem querer entrar tanto no que a Gabi vai falar depois, eu vejo um crescimento enorme, tanto de município quanto de estado, ali nas articulações com MDIC, com N Impacto. A gente tem as articulações sendo feitas tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, o comitê sendo montado. Então, eu enxergo aí nos últimos 2 anos uma super evolução. A academia também, o Rio Grande do Sul é o estado com maior professores engajados na academia do ICE. Então, assim, a gente é super benchmark para os outros estados em relação ao número de professores e ao engajamento desses professores. Então, isso é desde antes de começar a coalizão e se manteve. Então, também fico super feliz. A parte de terceiro setor, assim, quando a gente fala de outros institutos e fundações, ou até mesmo de ONGs, assim, eu vejo um engajamento super forte, assim, de lugares periféricos olhando para essa temática e olhando como os empreendedores dali podem ver. E eu acho que a gente tem uma fragilidade enorme no setor privado. Eu acho que o setor privado daqui ainda não entendeu o que é o campo de impacto, ainda não engajou. A gente não tem, por exemplo, ninguém do setor privado no nosso conselho da coalizão. Todas as empresas que eu tentei conversar, elas não entendem. Ah, eu não entendi se tu fala com a minha área de responsabilidade social, com a minha área de inovação. Eu posso falar com as duas. Eu, inclusive, achei que dá vontade de falar que eu, inclusive, achava que as duas aí dentro poderiam estar se falando. Mas é difícil, assim. Então, acho, acho que esse é o setor hoje aqui que eu não, que eu acho que está mais difícil de engajar. E com relação aos negócios mesmo, assim, eu acho que vem surgindo, e mais do que o que vem surgindo, eu vejo vários empreendedores passando a se enxergar como. Assim, eu acho que a gente tem uma figurinha repetida na cidade que é a Trechin. Então, sempre que alguém precisa dar um exemplo de negócio de impacto na minha bolha, pelo menos, é sempre a Trechin. Mas eu acho que vem outros assim que estão se percebendo, mas eu também faço alguma coisa assim, e aí começaram a incluir o impacto na sua, enfim, no seu storytelling, na sua estratégia, na sua narrativa, mas não que não fizessem antes, só ainda não estava como uma forma declarada, assim. Então acho que esse movimento ele vem acontecendo, mas eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de colocar esses negócios num nível, digamos assim, de mercado, de sair daqui e despontar para o nível nacional, assim. E eu pego muito a Trechin como exemplo. Por exemplo, a gente tem um programa junto com a Yunus, que a gente tentou fazer esse fomento exatamente para a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí a gente fez um fundo de crédito e, né, com, enfim, todas as condições mais sociais, enfim, né, do que o crédito de mercado normal, e era para empreendedores da região sul, né, que pudessem se candidatar. Faz um ano, mais ou menos, 1 ano e meio que a gente está com a chamada rodando. A gente não conseguiu ainda nenhum empreendedor do Rio Grande do Sul. A gente já passou 2 empreendedores, um de Santa Catarina e um do Paraná. Do Rio Grande do Sul, nenhum. Teria a Trechin, e aí eu fico me perguntando, assim, talvez eu esteja sendo um pouco crítica, mas a Trechin, que é o nosso benchmark, e quando todo mundo fala de negócio de impacto, é o exemplo que a gente passa, ela não passou no crivo de crédito. Então, assim, quando a gente coloca, e isso me assusta, assim, porque se a gente está falando que é o exemplo que a gente usa como o negócio de impacto mais maduro, esse negócio ele não consegue acessar um crédito social, eu fico pensando no Conde, e eu acho que isso tem muito a ver com a gente ter pouquíssimas organizações de apoio a esses negócios de impacto aqui.
né? A gente não tem uma incubadora de impacto, uma aceleradora de impacto, um investidor de impacto aqui, né? Então eu acho que esses negócios eles ficam um pouco amparados no sentido de como é que eu me preparo para acessar capital, né? Eu acho que tem muito, a gente tem um ecossistema empreendedor e inovador muito forte, até porque esse foi a premissa para trazer a coalizão para cá, por exemplo. Mas quando a gente fala de impacto, a gente não tem trilhas de aceleração, profissionais que façam isso de uma forma assim, de colocar esses negócios num outro patamar. Como é que daqui a 2 anos eu acesso um crédito, daqui a 3 anos eu acesso um equity, né? Então eu acho que o setor assim de meio mesmo, de dinamizadores de impacto, eu acho que ele tá faltando para fortalecer esses negócios. Eu tenho enxergado mais negócios surgindo do que essa rede de apoio, o que eu acho que é uma super fragilidade, porque eu acho que a gente tem empreendedores interessados com potenciais, mas está faltando rede de apoio mesmo, né? Então, enfim, essa é muito a minha leitura. Não sei, Gabi, temos 10 minutos. Tu quer aproveitar esses 10 minutos para interação? Quer que eu compartilhe mais um pouco? Enfim. Não, se tu quiseres compartilhar, acho que tá muito clara, né, a tua visão, assim, do ecossistema local, e eu acho que é muito legal ver isso, né, até para a gente depois fazer algumas comparações. Mas eu não sei se tu queres falar um pouco, mais especificamente de algum aspecto, ou a gente abre para as discussões. Podemos abrir então, daí a gente vai aprofundando no que o pessoal tiver interesse também, acho que pode ser. Maravilha, maravilha. Então, bom, vamos lá, gente. Então, podem se candidatar aqui, podem levantar as mãozinhas para as perguntas. Acho que a gente teve aí uma, realmente o que era o objetivo, né? Um cenário nacional do que existe e, enfim, em diversas dimensões, e também a visão da Carol sobre especificamente a nossa região aqui, trazendo algo que indiretamente ela não falou diretamente, mas eu entendi isso, né? Botei a carapuça, que é as universidades, como são realmente um agente, um ator fundamental, e são aonde, pelo que a Sheila já falou antes, né, são as instituições que acabam nucleando a maior parte no Brasil de incubadoras e aceleradoras, né? Então, tá aí, estamos com uma tarefa muito importante sobre isso, né? E aí sempre fica a reflexão de, de qual é o nosso papel. Como aqui, os que estamos, né, o nosso público aqui como professores. Então, a gente sempre fala de que a gente precisa fomentar, né, esse campo de negócios de impacto, mas talvez além de fomentar os empreendedores, né, ou despertar os empreendedores, ou conquistar, ou cutucar, ou mostrar, enfim, o campo para os empreendedores, a gente tenha que fazer um pouco mais, né? Um trabalho aí de realmente desenvolvimento. Mas enfim, Gabriela e depois a Sheila. Então, eu já levanto a minha mão, né? Eu tenho perguntas para as duas, mas eu queria só, se a Carol puder, responder duas coisas. Primeiro, tu tem uma participação no Regenera, e o que é? Acho que o pessoal aqui não tem uma ideia. E se tu Boa. tem alguma ligação com o Instituto FI, porque a Luísa já esteve aqui com a gente conversando, porque como o Instituto Elda Gerdau tem uma questão filantrópica e é como também o Instituto FI trabalha, então por isso a pergunta. Depois tem para a Sheila também, mas né, depois que ela falar, obviamente. Sim, o Regenera foi uma iniciativa que a gente aqui no Instituto criou, enfim, ajudou a desenvolver durante as enchentes, né? Na verdade, foi a primeira vez que o âmbito social da família, aqui pelo Instituto Helda, e o âmbito social da empresa trabalharam juntos, então a gente se juntou
e deu um primeiro grant, assim, tipo, a primeira doação, para colocar o Regenera, que seria um fundo emergencial de pé, e tentar chamar outros doadores, né, para doarem. Depois veio o Vale, veio Somos Um, Grupo Fleury, Família Balga, teve outros que colocaram ali, né, e fazem parte daí da governança de tomada de decisão desse fundo. É uma gestão compartilhada com todos os doadores do fundo, mas o Instituto Helda ficou com o custo de manutenção disso, né? Porque, enfim, tem uma equipe dedicada toda que não é do Instituto, que daí foi contratada para fazer toda a gestão e seleção de projetos e acompanhamento dos projetos. Então, a gente tem uma participação diferente que a gente assumiu o custo para não onerar os outros doadores talvez tentar trazer mais recursos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem diretores do Instituto que sentam em conselho, em assembleia do Regenera, e eu faço parte do comitê executivo, que faz uma primeira seleção dos projetos, né? E nada mais a gente seleciona projetos e cocria projetos para reconstrução do Estado em 4 áreas, que é de habitação, soluções urbanas, educação e apoio a negócios, né? Então, hoje o fundo ele tem aí mais ou menos uns 40 milhões e meio. A gente já destinou 15 e ainda tem aí uma boa parte do recurso a ser destinada. E a segunda pergunta é, eu esqueci a segunda pergunta. Instituto FI. Instituto FI. A gente não tem nada assim formalizado com o Instituto FI, é um super parceiro de jornada, a Luísa é uma super parceira de jornada, trocamos muito, trocamos figurinhas, participamos de eventos juntas, dúvidas, mas não temos algum projeto em comum, pelo menos ainda. Obrigada. Muito bom. Nada. Agora a Sheila pergunta, e se quiser responder. Não, eu queria fazer um comentário em complemento à fala da Carolina sobre o que ela percebe do ambiente local e do ecossistema local, e também reforçando isso que a Gabriela falou por último. Assim, ó, eu contei para vocês que essa agenda de impacto socioambiental, ela veio para essa agenda, vamos dizer assim, agenda Amprotec, nesse movimento Amprotec, a partir de 2015. Naquele momento, já existiam no Brasil, e existem até hoje, incubadoras e aceleradoras que a gente diz assim que são raiz, né? Que elas nasceram com esse DNA de apoiar negócio de impacto socioambiental. São muito conhecidas, tá? Alguns exemplos aqui, Artemisia, Quintessa, Instituto Iunos e algumas outras, né? Elas são, vamos dizer assim, eu digo que elas são bem raiz mesmo, que elas nasceram com esse desenho. Nesse universo que a gente fala desse mundo, vamos dizer assim, Antrotec, que entre incubadoras, aceleradoras, hubs, a gente está falando de mais de 400 ambientes de inovação, elas não são raiz de impacto socioambiental, né? Elas são incubadoras, aceleradoras para apoiar empresas de base tecnológica, mas que em determinado momento a gente entendeu que nesse conjunto de empresas apoiadas, muitas delas tinham essa característica de impacto socioambiental, algumas nem sabiam que eram isso, e outras que nasceram já com esse propósito e que estão ali nesses ambientes. Mas eu fazendo uma retrospectiva desses últimos 10 anos, eu percebo o seguinte, a gente ainda tem muito espaço para avançar. Lá em 2015, quando a gente trouxe essa agenda para esse meio, eu vou dizer para vocês, não foi simples, não foi simples. A gente fez um programa, parceria ICE, Amprotec, Sebrae, de cinco rodadas, 5 anos, mas a gente encontrou muita resistência, porque as pessoas tinham, vou dizer, a palavra mais correta é essa, um certo preconceito com o tema, sabe? É como se a tecnologia e a inovação não conversassem com o social. Eu escutava, inclusive, de muitas pessoas falando, não, essa agenda não é nossa, essa agenda é lá da turma do Gonçalo. O Gonçalo, os que são mais antigos sabem, é um professor da Federal do Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros a liderar as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares no Brasil. Essas são incubadoras para apoiar tecnologias sociais mesmo. Então, havia um certo preconceito. E eu digo para vocês que até hoje ainda existe. Talvez hoje não seja mais um preconceito, mas um desconhecimento. Porque a turma que foi formada ao longo desses 5 anos desse programa, nem todo mundo está hoje.
porque a gente, infelizmente, tem uma rotatividade muito grande entre os gestores dos ambientes de inovação. Então, as pessoas mudam, muitas vezes elas vão embora, o conhecimento vai com elas, não ficam, né? Então, eu percebo que nesse universo das 400 e poucas incubadoras aceleradoras que a gente tem no Brasil, e parques tecnológicos, ainda falta uma compreensão do que de fato é um negócio de impacto socioambiental e como que as incubadoras, que são para apoiar empresas de base tecnológica, devem se inserir nessa agenda e como que as empresas de base tecnológica também precisam entender e se inserir nessa agenda. E aí, mais uma vez, eu vejo o papel das universidades como preponderante nesse processo, no processo de, inclusive, de aculturamento, sabe? Então, assim, mais do que disseminar o tema, é fazer com que as pessoas entendam, compreendam e se engajem com essa agenda, né? Então, a responsabilidade de vocês, sinto dizer, mas a Gabriela disse, é enorme nesse processo. Vocês são peça fundamental. Queria, então, complementar isso aí, porque é algo que eu vivenciei e que eu presencio ainda hoje, né? Obrigada, Sheila. Podia dizer, não, tá tranquilo, vocês já fizeram a sua parte. Não, né? Não dá. Lucas, Luz. Então, primeiro queria agradecer a Sheila, a Carol, né, pelas trocas, a gente sempre aprende bastante. Agora, a Sheila me fez lembrar do professor Gonçalo e lembrar que eu trabalhei com a rede TCPs, né? Então, alguém conhece a rede TCPs? Que bom, que bacana. Eu venho da economia solidária, na verdade, né? Então, transitei bastante. Mas é duas coisas. Com a Carol seria mais um comentário. Eu concordo muito com a visão assim mais crítica que ela trouxe. Eu acho que a gente tem sempre uma dificuldade. Aconteceu com a economia solidária e acontece, acho, com os negócios de impacto, uma dificuldade do que eu vou te chamar, grosso modo, do pulo do gato. A gente parece que chega num limite e isso não consegue permear outros espaços, outras dimensões, né? Vou pegar o exemplo dos parques tecnológicos, né? A gente consegue permear algumas startups, menos que gostaria, mas consegue. Mas quando chega, por exemplo, nas empresas âncora, por mais que elas tenham uma configuração ou características de negócio de impacto, essa temática não é abordada dessa forma, isso não aparece. Então, eu fico pensando por onde se poderia ir. Claro que as universidades têm um papel interessante, nós formamos, né, e somos formados permanentemente, então eu acho que sim, mas eu fico pensando se a gente não, se não se poderia, públicas, trabalhar mais a dimensão quem vai consumir, se conhecendo mais dessa perspectiva, pudesse também levar mais isso em consideração, trazer, tornar esse debate mais público. E para Sheila, eu só gostaria de saber se existe alguma inter-relação, e o que existe, caso tenha, né, entre as políticas públicas vinculadas à questão de ciência, tecnologia, negócios de impacto e a questão da economia solidária, da economia da comunhão, por exemplo, dessas outras alternativas econômicas que me parecem que teriam um diálogo forte, mas estão mais lá pelo Ministério do Trabalho. Se isso consegue conversar e criar algum tipo de sinergia, se isso existe, se é interessante. Obrigado. Posso começar aqui? Tu foi falando e eu fui lembrando assim de algumas coisas. Primeiro, assim, eu tenho uma visão crítica e ao mesmo tempo talvez romântica sobre inovação e tecnologia, que eu sempre fico pensando que não é fim, né? É meio. E eu acho que o grande problema tá que por hora, eu acho que a maioria das instituições enxerga como fim. Nossa, somos super inovadores, mas para quê? Mas inovadores para quê? Para qual problema? Para o problema de quem? Para o desafio de quem? Né? Até hoje, para mim, a inovação está mais voltada para a lucratividade das empresas, para a diminuição de custo de um estado, do que de fato para os problemas que a população e o planeta enfrentam. Tá? Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim. E aí eu linko isso muito com tanto faz como é que vão chamar. Se vão chamar de novas economias, de economia regenerativa, de negócios de impacto, de negócios inovadores, de negócios sociais. O nome pouco importa. Importa que as pessoas entendam que isso tem que estar a serviço de outras coisas e de coisas mais importantes. E aí uma coisa que a gente
viu na coalizão, assim, em outros estados, aqui no Rio Grande do Sul não tanto, mas que outros estados, tipo Belém, na cidade de Belém, lá, que é o outro que está recebendo, o nome negócio de impacto não colou. Colou negócios da bioeconomia, porque lá é muito forte bioeconomia, né? Da Amazônia e tudo mais. Eles pararam de falar negócio de impacto, eles usaram outro termo, porque era o que estava colando. Então, às vezes, também, para tu passar a mentalidade, tu vai adaptando o tema que cola mais. Cola em inovação, então, chama de inovação, mas traz mais no discurso a questão de ao que essa inovação está ligada, né? Então, eu sempre fico. Eu lembrei muito nesse caso do nome, tá? Mas eu acho que esse realmente é um grande desafio, não tem uma resposta, assim, né? De que é como é que a gente vai meio que se inserindo, assim, nesse jogo. E da parte do consumidor, eu acho que essa é uma frente super importante e que é super válida, assim. Eu fiz por muito tempo parte da rede do Sistema B, como multiplicadora B, e é uma certificação para empresas que são socialmente responsáveis e tudo mais. E lá a gente sempre falava assim, o nosso cartão de crédito tem tanto poder quanto o nosso título de eleitor, que é quando eu escolho comprar de alguém, eu estou dando um voto de confiança para aquela empresa. Eu estou dizendo que ela quer, que eu quero que ela exista. Então, eu não. Por que que eu vou dar um voto de confiança para uma empresa que não tem práticas que eu não concordo, enfim? Então, eu acredito muito nesse lado de consciência do consumidor, mas eu acho que a gente tem que atuar em várias frentes. Assim, acho que essa é uma delas, mas não vai ser só ela que vai ser o pulo do gato sozinho, assim, sabe? Legal. A gente tem tanta coisa para fazer, não é mesmo? E tanta ponta para segurar, que ainda bem que nós somos muitos, né? Temos que ser mais, mas trabalho tem para todo mundo. Só eu queria ressaltar essa questão que a Carol falou sobre, né, o reforçou dos nomes e falou lá do Pará, né, da bioeconomia, porque eu acho que fecha também com a fala da Sheila, quando falou dos diferentes mapeamentos que a gente tem. A gente está aqui numa jornada do ICE aqui por muito tempo, né? Puxou, como se diz aqui no Sul, ponchou a aliança pelo, pelo impacto no Brasil. E tem um conceito bem específico de NIS, né? De negócio de impacto socioambiental, que não todos os negócios que têm impacto positivo se enquadram, né, nesse conceito, a gente sabe. E, enfim, acaba se usando outros termos, né? E o próprio conceito enfim, aí surgem negócio sustentável, negócio responsável, as próprias empresas certificadas do Sistema B, que inclusive está mudando, né? O Sistema B está evoluindo assim fortemente neste momento estamos vivendo, né? Como multiplicadores B, estamos vivendo um momento importante, muito aguardado de evolução. E e eu acho que esse é talvez um dos desafios desse mapeamento, né, Sheila, de não saber se são 1.500, se são 2.000, se são 3.000, se são 4.000, né? Eu sou uma pessoa otimista, me desculpem. Mas o que acontece é isso, quer dizer, se a gente talvez precise ir além, porque a gente tem os negócios sociais, né? Uma de vocês falou do Yunus, a gente tem os negócios sociais, que é outro conceito também bastante específico, mas diferente dos NIS. Então, se a gente juntar tudo isso, e a gente precisa de todo mundo, né? A gente não pode ter, na minha opinião, segregar, né, nenhum negócio. A gente tem que ter, eu tenho a visão de que no futuro todos os negócios têm que ser sustentáveis, né? Pensado a sustentabilidade no tripé social, ambiental e econômico. Mas como a gente caminha para lá, né? E como é que a gente carrega todo mundo nessa caminhada? Então, acho que talvez a própria nomenclatura, e é um mega desafio, a gente tenha que tratar disso, né?
Gabriela, eu tenho uma outra reunião que começou às 3 e estão me chamando Sim, lá. sim, sim. Então eu queria, bom, porque eu tinha me programado para uma hora só, mas eu prometo de uma outra vez vir ficar mais tempo com vocês. Então, só antes de sair, respondendo ali o Lucas, Lucas, aqui no Ministério, como eu falei, a gente tem 4 secretarias finalísticas, né? Uma delas é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social. Nessa secretaria é que a pauta da economia solidária ela se assenta, tá? Então, eles têm feito alguns trabalhos, né? Inclusive, eu participei um tempo atrás de uma reunião com o pessoal do Ministério do Trabalho, que é responsável lá pelas ITCPs, né? Então, tem essa agenda aqui no Ministério, sim, tradicionalmente já teve, isso não é de hoje, já tem bastante tempo, foi suspenso uma época, mas felizmente voltou agora, mas não é uma agenda que está conosco na CETEC, é uma agenda que está na SEDES, que é essa outra secretaria, tá? Bom, pessoal, eu preciso pular lá para outra reunião, porque eu que chamei, está todo mundo na sala, só esperando eu chegar. Foi um prazer muito grande participar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outros momentos para conversar mais, com um pouco mais de calma. Eu compartilhei minha apresentação já com a Gabriela, mandei por e-mail, depois ela pode compartilhar com vocês. Lá tem meus contatos e a gente vai se falando, estou à disposição, tá bom? Obrigada, boa discussão aí para vocês. Sheila, tu pode nos dar um segundinho só para a gente fazer uma foto aqui? Vamos lá. Botar o perfume todos? X. Aí a Bruna chegando. Certo, muito obrigada, Sheila. Boa reunião, mas principalmente boas férias. Obrigada, gente. Até mais. Até a Tchau. Obrigado. próxima. Carol, nosso convite era para uma hora realmente. A gente acabou começando, né, às 14h12, então agora está fechando a nossa hora. Mas enfim, né, te convido aí a fazer as tuas palavras finais e, de novo, já agradecendo muito a tua participação conosco. Obrigada. Também tem outro, mas como não foi eu que puxei, o pessoal seguiu mais independente, então posso me despedir com um pouco mais de calma, mas queria agradecer a Gabi pelo convite. Eu adoro a temática, enfim, minha paixão. Às vezes eu sou bastante crítica, então, enfim, desculpa se fui Ótimo. muito crítica, mas, enfim, acho que eu gosto muito de falar do tema, é muito bom falar aqui. Recentemente, eu comecei meu mestrado na PUC com a professora Mayra também, então, para pesquisar sobre isso, tenho me aproximado mais ainda da academia, então, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e de poder contribuir e de saber que tem aí um grupo de pessoas, né, interessadas e já ajudando a desenvolver o tema, enfim, e preparando principalmente mais pessoas para virem com a gente nesse tema. Então, é isso, obrigada e parabéns pelo grupo. A gente que Obrigada, Carol. agradece. Não, foi ótima a tua participação. E mais crítica do que as Gabrielas aqui vai ser difícil, então não te preocupe. Que bom. Então tá, pessoal, obrigada. Um bom resto de Obrigada. reunião, bom final de Obrigado. semana. Tchau, tchau. Tchau. Antes, Gabi, de tu começar aí, que a Gabi já vai começar, né, a falar, eu vou reforçar o desafio, que descobrimos que tinham colegas que tinham feito, mas não postaram lá. O desafio é hoje, então tem que fazer, aí tem que colocar, criar um novo tópico e enviar, porque se vocês não enviarem, não aparece para nós, só tinham 4 lá enviados, tá? Então, lembrete aí, né, do desafio é hoje. E a segunda questão, pegando um pouquinho do que o Luquinhas aqui tinha falado, e eu queria continuar conversando, agora estamos praticamente, né, todo mundo entre amigos aqui. Quando tu fala, Lucas, da economia solidária e esse diálogo, eu me lembro muito da curricularização da extensão, porque essa é uma ideia que, para mim, ela pega muito forte. Eu acho que nós temos condições de, a partir da implementação de ações extensionistas, ainda motivar a criação de negócios de impacto socioambiental. Independente de como isso vai ser feito, se isso vai ser feito a partir do braço mais da economia solidária, se vai ter mesmo uma parte bem de lógica de mercado como um negócio, eu acho que aqui a gente tem uma super riqueza que me parece que dialoga profundamente com essas duas áreas,
que é na área de extensão. Posso estar equivocada, mas é como eu penso. Legal. Bom, não sei se o Lucas quer Não, só bem rapidinho, né? complementar. Eu só o que eu acho, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Eu percebo que as políticas públicas elas acabam focando às vezes um identitarismo excessivo. Essa questão das nomenclaturas, esse debate, talvez também ajude nessa perspectiva, né? Porque eu sou economia solidária, eu sou negócio de impacto, eu sou mais social, eu sou mais mercado, quando na verdade todos eles dialogam para a construção de um mundo melhor, para uma economia melhor, e acho que as políticas públicas podiam ter uma força se fizessem alguma sinergia, Uhum. né? Já tive, por exemplo, um movimento enorme de feiras de economia solidária. Por que que não podia ser uma feira de economia solidária e negócios de impacto, por exemplo? Né? Tô só Uhum. pensando alto, né? Então eu acho que sim, o espaço da curricularização ele pode aproximar esses mundos. Eu acho que a gente é muito cioso da nossa paróquia. Então, a minha paróquia é essa. Então, a outra paróquia que fique lá, né? Então, eu acho que esse movimento, por isso, eu acho que a política pública, quanto mais ela articulasse isso, melhor. Só que eu sei que tem identidades em jogo, Uhum. tem poder em jogo, tem recurso em jogo. Não é uma coisa simples, né? Mas acho que essa sinergia faria bem, né? Nessa linha. Legal, Muito bom, Lucas. sim. É isso, né? A gente tem que entender que a gente vive num momento, num paradigma, né? Ou a gente deveria viver, e temos que evoluir para o paradigma do e, não do ou, né? Mas infelizmente a gente vive não só o paradigma, como a prática do ou, né? A gente está sempre disputando espaços e dizendo, tá, mas é isso ou aquilo? Tu é deste ou daquele time, né? Ou nós vamos fazer isso ou aquilo. Não, de novo, nós estamos aqui agora realmente pela nossa sobrevivência. Então a gente precisa fazer tudo, tudo, tudo que é possível e cada um naquilo que acredita, né? Porque no final das contas o objetivo final é isso, é o desenvolvimento sustentável, né? Então a gente tem que atuar em todas as frentes, né? E nós vivemos um mundo com tantas opções e muitas, na minha opinião, muitas certezas para ter tantas opções, né? Então, se a gente tem muitas opções, a gente tem que ter dúvida se aquilo que a gente está fazendo é realmente a única coisa correta que a gente deveria fazer, né? Por que que os outros estão querendo outras coisas, né? Pode ser que seja correto também, né? Não precisa ser ou um errado e o outro correto, mas enfim. Filosofias de uma sexta-feira chuvosa. É isso que dá botar a jornada na sexta-tarde, né, gente? Que loucura. Muito bem, vamos lá. Então, nós temos o nosso tempo para variar apertado, né, Mas, enfim, então eu acho que eu vou fazer aqui uma fala sobre ecossistemas o mais enxuta possível. Depois vou compartilhar com vocês o material da Sheila. Vi aqui que a Carol também passou algum material, então nós vamos compartilhar com vocês, ou no grupo, ou colocar lá na, na plataforma. Mas importante é a gente. Tentar fazer um fechamento breve para que a gente ouça vocês sobre algumas perguntas que nós estamos nos colocando. Vamos colocar para vocês, mas estamos nos colocando nesse momento em relação ao tema de ecossistemas. Vamos ver se tudo dá certo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, mas não o modo apresentação, né? Não, ainda não. É ali embaixo, coloca a apresentação. Aí. Agora sim. Muito bem. Então, esse é o nosso módulo 3, ecossistemas de negócios socioambientais, que, como eu já acabei falando hoje, a gente já falou em outros encontros, né? Está principalmente focado no conceito de NIS, de negócio de impacto socioambiental, definido e seguido, enfim, pelo ICE, mas a gente tem, e o próprio módulo fala, né, de negócios de impacto, fala
desculpa, negócios sociais, fala do Yunus, e a gente tem uma outra, todos os outros negócios, como a gente estava falando por aqui. Bom, por que falar de ecossistemas, né, quando a gente fala de negócios? É claro que talvez vocês estejam já acostumados a essa temática e essa expressão ecossistema que vem do ambiente natural, né, o conceito de ecossistema, mas e o que que a gente precisa ficar e reforçar a partir desse conceito de ecossistema, né? Nós vivemos num ecossistema, a Terra é um ecossistema. O conceito é isso, né? O conceito de ecossistema é a casa de diversas partes diferentes. Então, a gente precisa entender que um ecossistema é um conjunto de partes que são interdependentes entre si. E seja isso para a natureza, seja isso para o ambiente econômico, onde negócios, governo, terceiro setor são interdependentes entre si. Tudo isso é o conceito de ecossistema. É um conjunto de partes que se encontram em um determinado locus, né, que pode ser físico ou não, no caso do ambiente econômico, e que são interdependentes. Ou seja, a ação de um ou de vários de uns, ele vai afetar o todo e, portanto, a cada um. Então, esse é a lógica de usar o conceito de ecossistema também para negócios, também para a economia. E não vou deixar para vocês depois esse documentário e essa sugestão também de leitura, que não sei se vocês conhecem, talvez alguns conheçam, mas é muito interessante entender, né, coisas, por exemplo, né, aqui a vida secreta das árvores, coisas que a gente às vezes nem desconfia sobre como a natureza funciona. E o quanto isso pode se refletir também nas nossas ações, né? Então, sugestões e ideias interessantes aqui. Esse conceito, então, que a Sheila falou, né, de dinamizadores do ecossistema de impacto, ele está aqui mostrado nessa figura, né? Isso aqui seria o ecossistema de negócios de impacto, onde a gente tem três grandes blocos, vamos dizer assim. Os próprios negócios de impacto, e aí nos seus diversos modelos e formas jurídicas. Na outra ponta, o bloco dos investidores de impacto, que vai desde pessoas físicas, family offices, como a Carol citou, a própria família Gerdau, as instituições, como ela representa uma delas, né, que foi constituída como instituto, governos, a Sheila falou de várias linhas de financiamento para negócios de impacto, as próprias instituições financeiras, que têm já algumas linhas de financiamento específicos, e ah, a própria as próprias corporações, né, que de alguma forma, em algum momento, podem também financiar negócios de impacto. A Yunus trabalha com o conceito de procurement de impacto, que é as grandes corporações, elas próprias talvez sem condições de aceder a esse lugar de ser um negócio de impacto, estão procurando trabalhar com a questão de negócios de impacto a partir da sua cadeia de fornecedores. Então, elas estão procurando selecionar, e a Yunus, por exemplo, é uma que trabalha com isso, que faz, então, a seleção de negócios, no caso deles, negócios sociais, que é um tipo específico de negócio sustentável, para as cadeias dessas grandes corporações. Gabi, tu... Sim, é rapidinho, gente, só para avisar para vocês que ali nos nossos materiais que estão selecionados na plataforma, tá falando do capítulo 2 desse livro aqui, que já tinha sido trabalhado nos outros módulos. E ali tem essa figura que a Gabi está colocando colorida. Então, é um capítulo do livro Negócios de Impacto Socioambiental no Brasil, que é a nossa principal referência hoje, né, na área. Tem outras publicações também, mas também explica o passo a passo
dessa figura que a Gabi está colocando aqui, destacando para vocês. Era isso. Obrigada. E aí, no meio, então, de um lado, os negócios de impacto e na outra ponta, o investimento que precisa existir para que esses negócios aconteçam, existem o que se chama de dinamizadores do ecossistema, que são todas aquelas organizações que capacitam, apoiam os negócios de impacto para o seu funcionamento. E, se vocês lembrarem, a Carol falou, né, que existe uma linha de financiamento aberta que na região sul se conseguiu em um ano e meio apenas dois negócios para serem financiados, um no Paraná e um em Santa Catarina e nenhum aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque mesmo a Trachim, que ela deu o exemplo, que é o exemplo mais falado aqui, ela não se habilitou a este financiamento, né? Então, fica também isso de o qual é a capacitação e o nível de capacitação desses negócios que podem ter, sim, um propósito muito grande, mas talvez, do ponto de vista do mercado financeiro, do mercado investidor, não estejam assim tão habilitados, né? E quem são esses dinamizadores? Então, os próprios fundos de investimento, que às vezes atuam como capacitadores desses negócios, consultoria de todo tipo, seja jurídica, seja de gestão, seja contábil, os gestores de capital filantrópico, redes de mentores que apoiam esses negócios, as próprias plataformas de crowdfunding também, né, são dinamizadores do ecossistema, operadores de microcrédito, avaliadores de impacto, mas aqui a gente tem duas, quer dizer, junto com a rede de mentores, né, independentes, a gente tem outras duas caixinhas aqui que são fundamentais nesse processo, especialmente para o contexto Brasil, que são as instituições de ensino superior, né? Somos nós aqui, e as incubadoras e aceleradoras, inclusive porque ambas estão intrinsecamente relacionadas, né? No Brasil, grande parte das incubadoras, especialmente, não tanto as aceleradoras, mas as incubadoras, sim, estão vinculadas à instituição de ensino superior. Então, esses dinamizadores são aqueles que habilitam, que capacitam, que formam, que apoiam, que desenvolvem os negócios de impacto para que eles consigam, primeiro, existir, funcionar e depois acessar, né, esses investimentos de impacto que todo negócio precisa aí, de uma forma ou de outra para se sustentar. Então, esses dinamizadores, eles provêm assistência técnica, recursos financeiros, recursos relacionais para que esses negócios se desenvolvam. Então, esse aqui seria a lógica, digamos assim, do conceito de ecossistema, que é, sim, um conceito de ecossistemas de negócios de forma geral, mas aqui está pontuado especificamente para os negócios de impacto. E a gente tem em várias pesquisas, né? A pesquisa da PAIP Social, não a última, que é 2023, que ela acontece de 2 em 2 anos, a Carol já adiantou que estão tentando que seja anual. A de 2021, ela já mediu que 60% dos negócios de impacto que procuraram serviços e apoio de incubação não conseguiram. 60% não conseguiram. Ok, a gente vai dizer assim, isso era lá em 2021. Não sei se mudou muito em 2023. Não sei. Ou seja, e ela falou, qual é a nossa principal fragilidade aqui no Rio Grande do Sul? No ponto de vista dela, né, na visão dela, a gente não ter incubadoras e aceleradoras específicas de negócio de impacto. Eu atuo em um ambiente de inovação e trouxe, né, muito dessa temática lá em 2018 para o Tecnopuc e sei que sim, tendo um ambiente de referência em inovação, temos dificuldades ainda para desenvolver negócios de impacto, né? Então,
Por quê? Porque não é simples por uma série de fatores, mas também a gente tem que se capacitar e se desenvolver como ambiente de geração de negócios para esse fim, né? Para essa finalidade. Por quê? Porque a característica dos negócios, e especialmente a visão e a lógica dos empreendedores de impacto é um pouco diferente, em muitos casos, dos empreendedores convencionais, vamos dizer assim. Essa figura aqui, ela é retirada deste livro aqui, né, que eu já passei, já falei para vocês no nosso encontro passado, que é um livro um e-book que está disponível lá para baixar e que eu escrevi para o ICE, para a Amprotec, e a partir da pesquisa que eu fiz com incubadoras e aceleradoras para esta publicação, ficou muito claro para mim exatamente isso, né, a visão algumas diferenças, algumas particularidades na visão dos empreendedores que as incubadoras e aceleradoras precisam incorporar, precisam ter em mente. Por exemplo, vou dizer uma para vocês. A gente sabe que uma startup, ela nasce, sim, de forma geral, ela nasce para ser vendida, né? O ciclo e a lógica que as incubadoras e as aceleradoras trabalham é para que lá no final a empresa startup, né, nascente, tenha um valor de mercado, cresça de tal forma que ela seja atrativa, né? Ela seja o próprio produto de venda e seja comercializada ou absorvida, ou enfim. E a gente sabe também que os empreendedores de impacto, e isso os dinamizadores todos que eu entrevistei relataram, os empreendedores de impacto, eles não têm essa lógica. O negócio deles não nasce para ser vendido. E isso é um dos elementos que choca muitas vezes com o processo de desenvolvimento de negócios, né? Especialmente a etapa aí de aceleração. Então, existem algumas particularidades que precisam ser consideradas nesse processo de desenvolvimento de negócio de impacto. Bom, e aí, falando rapidamente aqui sobre a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, também já coloquei ali no chat o link, vocês vão receber depois, tá? A Sheila falou, e só queria pontuar, né? Então, a gente tem um decreto presidencial que fala sobre a Estratégia Nacional de Economia de Impacto. O Brasil é o primeiro país que tem uma legislação deste tipo, nesse formato, então estamos ah, bem à frente, digamos assim, né, em termos de visão, não necessariamente em termos de atuação, mas em termos de visão, e já é uma coisa bastante interessante no meu ponto de vista, de novo, né? Eu que sou uma pessoa tão crítica aí, eu acho que estamos bem nesse sentido. Então, a gente tem também uma portaria interministerial que estabelece o SIMPACTO, né, o Sistema Nacional de Economia de Impacto, que prevê a articulação das políticas interministeriais para que todas trabalhem em prol do desenvolvimento da economia de impacto e, dentro disso, particularmente, os negócios de impacto. Então, a gente tem um arcabouço legal já estruturado, consistente, digamos assim, com políticas para o desenvolvimento do nosso ecossistema nacional de impacto. E agora, como a Carol mesmo citou, alguns, e a Sheila, né, alguns estados estão mais avançados, outros menos, mas a gente está no momento recente, tudo isso é de 2023, 2024, e a partir daí a gente constrói, tem que construir, né, o nosso caminho aí de impacto. A Impacto ela está estruturada em 5 eixos, a Sheila já falou: ampliação de capital, aumento do número de negócios, fortalecimento das organizações intermediárias. Então, nós, como universidade, somos organizações intermediárias, então a gente tem um suporte estratégico nacional para trabalhar com isso, né? E
temos que ver como é que a gente se encaixa nisso. Existem linhas de financiamento, existem editais para que a gente utilize isso. Então, essa é uma chamada aqui também para que a gente procure nos nossos desenvolvimentos, seja de projetos de pesquisa, seja de projetos de extensão, todas essas oportunidades que a N Impacto começa a disponibilizar para que a gente trabalhe com negócios de impacto, para que a gente fortaleça as organizações nessa temática e para que a gente se desenvolva e desenvolva os nossos estudantes como empreendedores de impacto, né? Que não somente donos de negócios de impacto, mas empreendedores de impacto, que é mais amplo do que ter um negócio. E aí a nossa reflexão, né? Vou deixar igual se a Gabi quiser complementar aqui a minha fala, mas a gente gostaria de deixar esta reflexão para que a gente faça no final aqui do nosso dia, considerando do nosso encontro, considerando o que foi apresentado pelas nossas convidadas no nível nacional e no nível regional, que é como está o nosso ecossistema de impacto local, na visão de vocês, o que que vocês enxergam e que questões, né, vêm à tona quando vocês pensam sobre isso? Qual é o papel da universidade no ecossistema de impacto, para além daquilo que as nossas convidadas já falaram? Se tiver, né, alguma questão extra, e qual o papel é o funil, né? E qual o papel das nossas disciplinas no ecossistema da universidade? Quer dizer, a gente tem um papel como universidade, e as nossas disciplinas na universidade, qual é o papel que elas têm? Como é que nós vamos fazer para dinamizar o e melhorar e promover e fortalecer o ecossistema de impacto naquilo que nos toca, naquilo que a gente tem condições de atuar. Gabi. Bora lá, acho que a gente precisa agora, estava pensando aqui, né, Gabi? Seria bom se eles pudessem conversar um pouco sobre essas questões, né, rapidamente, porque já estamos aqui, né, com o nosso horário super adiantado, e trazer, compartilhar com a gente depois. Acho que seria muito bacana. Ó, o Lucas também está saindo, nós vamos ficar quase sem ninguém aqui. Acho que não vai dar. Não, podemos reunir aqui dois grupos para discutir, sim, com certeza. Eu vou, Dá para parar de gravar até agora, Gabi, eu acho. Dá para sim, segurar. vou suspender aqui